Estimados estudantes da disciplina de Cristologia, nós vamos hoje dar um passo mais dentro do nosso processo de tentativa de compreensão do sentido da paixão e morte de Jesus Cristo. No nosso encontro anterior, nós tentamos compreender o processo que levou a Jesus até a paixão e morte, e nós vimos que a paixão e a morte são consequência da opção encarnatória de Deus e da fidelidade de Jesus ao projeto do Pai. E que foram vários os atores, várias as circunstâncias que fizeram com que Jesus fosse morto na cruz. E isso é importante nós lembrarmos. Jesus não morreu, ele foi crucificado, foi morto, foi assassinado por aqueles que se sentiam incomodados e atingidos pela sua ação e pela sua pregação. A pergunta que nós vamos fazer hoje é olhar esse mesmo evento a partir de uma outra perspectiva, a partir do outro lado, como se diz, perguntando-nos como aquelas comunidades, aqueles homens e mulheres que seguiram a Jesus, compreenderam a paixão e morte de Jesus Cristo. Ou seja, como interpretaram teologicamente aquele evento para eles tão duro. E nós vamos fazer essa tentativa de abordagem com a ajuda de um teólogo norte-americano chamado John Dominic Crossan, e ele, quando analisa a paixão de Jesus Cristo, ou mais concretamente a redação das narrativas da paixão, ele percebe ou identifica aquilo que ele chama os 4 estágios sucessivos no crescimento da tradição da paixão. Ou seja, houve 4 momentos em que essa tradição foi elaborada e que chegou até nós, e as temos ali na Escritura, no Novo Testamento, concretamente nos Evangelhos, mas não só nos Evangelhos, até mesmo porque os escritos paulinos, como vocês sabem, eles foram redigidos antes que os próprios Evangelhos. E aí ele assinala os 4 estágios no crescimento da tradição de Jesus. Ele chama a paixão histórica, o primeiro estágio. Segundo, a paixão profética. Terceiro, a paixão narrativa. E o quarto e último estágio, a paixão polêmica. Então, a paixão histórica, a paixão profética, a paixão narrativa e a paixão polêmica. Vejamos cada um desses 4 estágios. Primeiro, a paixão histórica. O que ele entende por paixão histórica? É aquilo que de fato aconteceu naquele dia em Jerusalém. E é muito difícil de saber o que de fato aconteceu. Porque quem estava lá e presenciou tudo aquilo que aconteceu não se importava muito com o que estava acontecendo. Como os evangelhos nos relatam, os discípulos fugiram, ficaram apavorados, tiveram medo de ter o mesmo destino que Jesus e fugiram da cena, se retiraram possivelmente da cidade, até para mais longe. E quem estava lá presenciando o fato, os soldados romanos, a população de Jerusalém, todo o sistema de poder do templo, não se importava muito com o que estava acontecendo. Para a população de Jerusalém, para os que aí estavam todos os dias, a morte de Jesus na cruz era mais uma entre tantas mortes de crucificados, de judeus que eram pendurados na cruz pelos romanos, porque se haviam sublevado contra o sistema. Então, para quem estava ali assistindo, a morte de Jesus era apenas uma entre as tantas que aconteciam todos os anos em Jerusalém e em todas as cidades importantes dos judeus e do Império Romano. Então, o que nós podemos saber de fato da crucificação de Jesus? Nós podemos saber aquilo que se pode saber a respeito de todos os outros crucificados, e nada mais. Jesus foi mais um entre os outros tantos crucificados. Então, do ponto de vista histórico, é isso que nós podemos saber.
Jesus morreu na cruz como tantos outros judeus e tanta gente de outros povos eram crucificados pelos romanos. E ali, quem nos pode dar os dados são as pesquisas históricas, as pesquisas arqueológicas, as narrativas que nós encontramos. Por exemplo, nós temos a narrativa de Flávio Joséfo, que era um judeu que estava sendo financiado para escrever a história judaica, né, as chamadas antiguidades judaicas, e o que ele escreve a respeito da morte de Jesus? Simplesmente que quando Pilatos, que era o governador romano da Judéia, ao saber que ele havia sido acusado pelos homens mais influentes entre nós, ou seja, os judeus, né, condenou a crucificação, e todo mundo sabia o que era a crucificação, e depois ele diz, aqueles que o amavam em primeiro lugar não desistiram de sua afeição por ele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não desapareceu até hoje. Mas quanto à crucificação, simplesmente diz que foi crucificado. Todo mundo sabia o que significava a crucificação. Já um outro historiador romano, Tácito, ele também descreve nos seus anais a crucificação de Jesus. Ele diz, Cristo, iniciador do nome de cristão, foi condenado à morte no reinado de Tibério, por sentença do procurador Pôncio Pilatos, e ele chama a perniciosa superstição, foi reprimida naquele momento, para depois surgir mais uma vez na Judéia e chegar até Roma. Ou seja, simplesmente diz que foi condenado à morte, nem diz que foi por crucificação. Então, do ponto de vista histórico, é isso que nós podemos saber. E aqui é bom lembrar, os evangelhos não são livro de história. Os evangelhos são querigma, são catequese. Nós encontramos neles dados que nos remetem à história, mas não podemos tratá-los como livros de história. Do ponto de vista histórico, simplesmente sabemos que Jesus foi crucificado. Bom, mas esse não é o fim da história. A história continua e nós vamos para o segundo passo, que o Crossan chama a paixão profética. É a segunda camada, o segundo nível das narrativas que nós encontramos nos evangelhos. E ali é a mais importante para nós, que ela tenta compreender, ou seja, ela mostra a compreensão que aquela comunidade de homens e mulheres tiveram do acontecido com Jesus. Ela parte da seguinte pergunta: as pessoas que vivenciaram aquilo se perguntavam, o que significa tudo isso que aconteceu? Afinal, para os habitantes de Jerusalém, para as autoridades, Jesus era apenas mais um judeu crucificado. Agora, aqueles homens e mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia, certamente aquilo tocou a sua vida e eles tiveram que fazer um trabalho de interpretação, ou seja, passar do fato à interpretação do fato. É aquilo que nós fazemos todos os dias, cotidianamente, em nossas vidas. Acontece algo, está aí o fato, e a gente se pergunta, o que isso significa? Ou seja, aquilo que tecnicamente a gente chama um trabalho hermenêutico. Interpretar aquilo que aconteceu. Claro, isso não foi trabalho de pessoas simples, de camponeses, de pescadores, daquele grupo que seguia Jesus de perto. Foi trabalho de pessoas que tinham um conhecimento literário apurado e que puderam transformar o fato em um texto com interpretação. E quais eram as fontes que aqueles judeus tinham para tentar interpretar aquele fato que aconteceu? Ou, na nossa linguagem teológica, qual era o referencial teórico que aqueles homens, possivelmente homens, porque dificilmente uma mulher tinha acesso a tal conhecimento, eram as teologias do Antigo Testamento. E aqui é bom que a gente diga, é no plural, porque no Antigo Testamento haviam várias teologias. Eles tomam o fato de Jesus ter sido morto na cruz e tentam interpretá-lo à luz do Antigo Testamento. Graficamente, nós podemos representar assim. Tem o fato, Jesus na cruz, que está no centro e interroga aqueles homens e mulheres que se perguntam, o que isso significa? Onde é que eles vão?
eles vão lá nas escrituras do Antigo Testamento para tentar compreender o que isso significava. Mas eles não ficam apenas com aquilo que o Antigo Testamento dizia. E isso é importante a gente assinalar. A partir do fato e dos dados que eles têm no Antigo Testamento, do referencial teórico que eles têm no Antigo Testamento, eles dão um passo a mais. Eles constroem um novo texto, que é aquilo que nós temos e chamamos o Novo Testamento. Então, na prática, aqui se configura uma verdadeira espiral hermenêutica. Alguns falam em círculo, né? Creio que é melhor espiral, porque dá um passo adiante, não fica apenas naquilo que o Antigo Testamento havia dito. Reinterpreta o Antigo Testamento à luz do acontecido com Jesus. É um trabalho teológico árduo, é um trabalho teológico pesado, que não foi feito em um mês, um ano, levou vários anos para essa elaboração. O primeiro texto que nós temos do assim chamado Novo Testamento são as cartas de Paulo, do início dos anos 50. E Paulo, nessas cartas, ele já começa essa elaboração teológica. Começa não, ele a faz explicitamente. Ele vai, toma os textos do Antigo Testamento e interpreta esses textos do Antigo Testamento à luz daquilo que aconteceu com Jesus. E eu volto a repetir, não é o Antigo Testamento que interpreta o fato de Jesus, é Jesus que interpreta o Antigo Testamento. Eles buscam como na ação, na prática de Jesus, se comprova aquilo que havia sido dito no Antigo Testamento. Ou seja, é uma leitura seletiva, vamos usar assim a palavra, né, do Antigo Testamento à luz do acontecido com Jesus, e disso resulta uma nova literatura, uma nova interpretação, que é aquela que nós temos no Novo Testamento. Isso é um princípio cristológico, um princípio da hermenêutica cristológica, que tem que ser mantido com muita atenção. Quando no Novo Testamento diz estava escrito nas Escrituras, não é que aquilo que estava escrito no passado se realizou em Jesus. É que em Jesus se realizou aquilo que estava escrito no passado. É o contrário. É uma leitura seletiva. Vamos usar essa expressão. Talvez alguns não gostem. A partir de Jesus se faz uma leitura seletiva do Antigo Testamento. Nem tudo que estava aqui escrito no Antigo Testamento é assumido literalmente. E aquilo que é assumido é reinterpretado. Vamos rapidamente olhar quais são algumas das principais teologias do Antigo Testamento que são assumidas e reinterpretadas pelo Novo. Eu coloquei quase que como que um arco ascendente, mas não é tão ascendente, é horizontal, porque todas essas teologias são importantes e igualmente importantes. Uma delas é a teologia do Filho de Deus, já presente no Antigo Testamento. Em vários textos do Antigo Testamento, se diz que Deus enviaria um seu Filho para fazer justiça ao povo de Israel, para redimir o povo de Israel. E o Novo Testamento, vendo o que aconteceu com Jesus, diz, olha, esse é o Filho de Deus que foi enviado para derrotar os poderosos desse mundo. A quem se referiu o Antigo Testamento? Há várias figuras do Filho de Deus. O Novo o reinterpreta, ou seja, a comunidade dos discípulos e discípulos de Jesus reinterpreta e diz, olha, Jesus é o Filho de Deus que deveria ser enviado para derrotar os poderosos desse mundo. E o Evangelho de Marcos, naquela cena de Marcos 15:39, quando o centurião romano se ajoelha diante de Jesus crucificado e diz, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, é uma das cenas mais típicas em que essa teologia aparece. É o Filho de Deus, aparentemente sem poder, que vem com o poder de Deus para derrubar os poderosos desse mundo. Ao lado dela,
vem a chamada leitura apocalíptica da história. O Antigo Testamento tem vários apocalipses, tem, por exemplo, o Apocalipse do livro de Daniel, de Ezequiel, mas não são os únicos. A literatura apocalíptica se identifica por uma intervenção poderosa de Deus que acaba com o reino desse mundo e inicia um novo tempo, inicia um novo reino. Um dos textos mais característicos dessa leitura da paixão de Jesus é o que está lá em Mateus 27, 45, 53. No momento em que Jesus morre na cruz, acontecem vários fenômenos apocalípticos. 3 horas de escuridão, a rocha, ou seja, o Monte das Oliveiras se parte pelo meio, os mortos saem do sepulcro, o véu do templo se rasga de alto a baixo. São todas imagens apocalípticas do Antigo Testamento, da literatura profética, que querem dizer o seguinte: o reino da morte terminou, começou o reino da vida. Estamos num novo tempo, num novo eon, que era a palavra grega que se usava para isso. Então, isso é muito forte no Novo Testamento, e tanto depois vai gerar toda aquela literatura que está no livro do Apocalipse, de que o fim dos tempos chegou, estamos no início de um novo tempo. A morte de Jesus é ao mesmo tempo o início do novo tempo. Se nós olhamos no Evangelho de Mateus, no mesmo momento em que Jesus morre, ele já ressuscita. Não há um tempo, não há uma passagem, não há 40, não há 3 dias. Morre e o reino de Deus já acontece porque os mortos saem do sepulcro. Então, é a literatura, a tradição apocalíptica do Antigo Testamento, presente nos evangelhos e interpretando a paixão e morte de Jesus. Uma outra tradição que aí está presente é a chamada tradição profética, e talvez seja a mais presente nos evangelhos, e ela perpassa todas as imagens do evangelho, que é o cântico do servo sofredor do livro de Isaías, Isaías 52, 53, em que o servo de Deus, ele sofre para poder redimir todo o povo de Israel. E todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dentro deles estão várias imagens em que Jesus é apresentado com essa figura do servo sofredor do livro de Isaías. Desde a prisão até a crucificação, essa imagem vai perpassando todas as narrativas da paixão. Uma quarta teologia do Antigo Testamento, que é resgatada para interpretar o que aconteceu com Jesus, ela vem de uma chamada fonte sacerdotal. A morte, a paixão, morte de Jesus é interpretada a partir da figura do Cordeiro de Deus. Vocês devem estar lembrados quantas vezes isso aparece, que no Antigo Testamento era chamado o bode expiatório. Ou seja, sobre ele são jogados nossos pecados. E aparece ali explicitamente na narrativa da paixão. Os judeus dizem, bom, que o sangue desse justo caia sobre nós. E Jesus é revestido com todos os símbolos do bode expiatório da cerimônia judaica do Yom Kippur. O manto vermelho, os espinhos, é levado para fora da cidade, a multidão ao redor cuspindo em cima dele, carregando sobre ele os seus pecados. Ele é condenado, um outro é libertado. Assim se fazia na cerimônia do Yom Kippur, quando um bode era levado para fora da cidade para ser solto no deserto e morrer, e outro ia para o templo e era oferecido para Deus. Ou seja, ele deu a vida para nos purificar dos nossos pecados. É a linguagem da teologia sacerdotal, que vai ser elaborada assim de uma forma preciosa, de uma forma fantástica, pela carta de Paulo aos Hebreus, quando diz que Jesus é ao mesmo tempo sacerdote, rei e profeta da nova aliança, e que depois de Jesus Cristo não precisa mais templo, nem altar, nem sacrifício, nem sacerdote.
ele realizou o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Então, a quarta chave de leitura, que é usada para interpretar o acontecido com Jesus. Mas não são só essas quatro, nós temos uma quinta chave de leitura, que é tipicamente paulina, e que vai ainda mais para trás na história da salvação, quando Paulo chama na carta aos Coríntios de Jesus de o novo Adão. Existia o primeiro Adão da primeira criação, agora temos o novo Adão da segunda criação. Ou então, quando na carta aos Romanos, e na carta aos Colossenses também, em outros textos, Paulo diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, houve uma primeira criação e uma primeira morte, agora há uma segunda criação, há uma segunda morte. Então, são as várias teologias, e haveria mais, ficamos apenas com as principais, do Antigo Testamento, que são utilizadas pela comunidade dos discípulos para interpretar, fazer a hermenêutica daquele fato tão assombroso que havia acontecido com Jesus, da sua morte na cruz. Finalmente, o terceiro nível dessa elaboração é aquilo que o Crossan chama de a paixão narrativa, que são as narrações da paixão que nós temos ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João, e que nós vemos na nossa liturgia. É o terceiro nível, ou seja, aquele trabalho que nós falamos antes, a paixão profética, a interpretação hermenêutica, era um trabalho elaborado, um trabalho de teólogo, digamos. O problema era como fazer com que essa elaboração chegasse até as pessoas. Simples, montando uma história que todo mundo possa compreender de forma narrativa. A narrativa é a forma mais fácil de você passar uma ideia para outras pessoas. Hoje, a gente sabe que o grande poder ideológico da televisão, do cinema, e hoje das mídias digitais, é construir narrativas que se tornem palatáveis para o comum das pessoas. Como é que foi feito? Através dos evangelhos. A finalidade deles era catequética e querigmática. O que é a catequese? Catequese é passar para adiante, passar para outras pessoas a mensagem que Jesus é o Salvador enviado por Deus ao mundo. Aí pegaram essas diferentes narrativas que circulavam e as fundiram com início, meio e fim, quase que como que uma peça de teatro. O objetivo era anunciar aquilo que eles haviam experimentado. É uma elaboração literária com o objetivo de transmitir a mensagem e que essa mensagem vá adiante, passe para outras pessoas. E ali as contradições foram amenizadas, foi feito um texto bonito, redondo, em que você segue, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, e pode ter uma narrativa que pode ser aprendida de cor e passada adiante para outras pessoas. Então, é o terceiro momento da elaboração das narrativas da paixão, e dentro desse terceiro momento foram inseridos alguns elementos daquilo que o Crossan chama de a paixão polêmica. O que é a paixão polêmica? Está, por exemplo, explícita lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e no capítulo 28. Quando quando o narrador, no caso Mateus, insere no seu texto aquilo que nós chamamos elementos antijudaicos, ou seja, que os chefes dos judeus colocaram os guardas e depois mandaram pagar os guardas para mentir de que de fato Jesus não teria ressuscitado. Esses elementos, eles entraram ali nos anos 70, 80, 90, quando o cristianismo começou a se separar do judaísmo. Quando a comunidade judaica dominante passou a não mais tolerar a presença daquele grupo de homens e mulheres que diziam que Jesus era o Salvador prometido por Deus. Então, quando nós vemos os textos, a gente tem que ter presente esses quatro níveis de
narração. Para nós, do ponto de vista cristológico, o mais importante é a narrativa profética. É aquela que nos permite perceber as diferentes teologias, ou seja, as diferentes cristologias que nós temos dentro dos evangelhos, dentro do Novo Testamento.